Eu tô aqui hoje com a Juliana Betim. Sabe o que ela é? Ela é gerontóloga. Você sabe o que é isso? Eu fiquei sabendo e achei super importante esse assunto. Por isso eu a convidei para contar para vocês. Fica comigo até o final, já se inscreve no canal. Enquanto vai rodar a vinheta, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, porque é um assunto super importante para mim e para todos nós. Vamos lá? Ju, conta um pouquinho pra gente sobre a sua profissão. É uma honra estar aqui no canal falando sobre a gerontologia. Bom, a gerontologia é uma ciência que estuda o envelhecimento, então o processo inteiro de envelhecimento e tudo que está envolvido com ele. É uma graduação, aqui no Brasil começou com a USP, depois com a UFSCar e tem outros cursos também. Eu fiz pela Universidade Federal em São Carlos, uma graduação de 4 anos e envolve o bio, psico e o social. Então, realmente tudo que envolve o envelhecimento. Certo. Porque a gente pensa em envelhecimento só apenas com 60, 50 anos. Então imagina como é para a pessoa chegar no 30, no 40, no 50 gradativamente e ter a percepção que o corpo dela muda e a percepção que o social dela também muda, né? Sim. Muito se percebe apenas com o físico e o biológico, doenças sobre o envelhecimento. Mas o social às vezes fica um pouquinho de lado. E existem estudos, existem pessoas que falam que o envelhecimento acontece a partir dos 40 e outros que o envelhecimento acontece a partir de que a gente nasce, e é o que eu penso. O processo de envelhecimento, além das partes biológicas, tem a parte social, de convivência, de experiência, isso faz parte, é muito importante para o ser humano. Explica um pouquinho pra gente, um exemplo, né? Como é essa coisa do envelhecimento social? O envelhecimento social ele tem muito a ver também com o preconceito, né? Então, essa mudança de geração, a mudança do papel da mulher, o papel do homem, mudança de papel de trabalho, e isso com o tempo vai mudando e de uma geração para outra acaba que tem uma dificuldade. Então, esse envelhecimento social vem com um pouco de preconceito e que hoje, que bom que está diminuindo. Estamos valorizando as pessoas mais velhas por conta da experiência. Sim. Então, ela se adequa, sim, a novas tecnologias, como qualquer outra pessoa. Não é porque tem 60 anos que tem uma tag. Não dá mais, não presta mais. Minha avó tem Instagram e o like dela tá sempre ali, acompanhando. Ela fala, ai, Ju, vi isso na internet, vi aquilo na internet, peguei aquela receita na internet. Mas, por exemplo, no mercado de trabalho, você tem algum case para contar pra gente, alguma coisa para falar pra gente sobre essa conexão, né? O jovem que está ali ligado no 440, sei lá se existe essa voltagem, mas aquele gás, aquela energia, porque ele nasceu imerso dentro da internet, ele nasceu com um tablet na mão e a pessoa da terceira idade ou que está caminhando para a terceira idade, ou mesmo aquela pessoa mais jovem, os 30, 40, mas que ela não tem tanta ligação com a internet, isso gera um choque, né? No mercado de trabalho. E também quando chega um funcionário novo na empresa com essa bagagem de intelecto, mas que não tem a experiência. Vira um pequeno choque, né? Sim, esse choque acontece, só que aos poucos estão vendo novamente essa importância que a pessoa mais velha, a pessoa que tem uma maior experiência tem em relação com novos funcionários. Essa pessoa que está mais tempo na empresa, ela já conhece a missão, os valores da empresa, como a empresa funciona, quais são os trabalhos oferecidos. E hoje, várias empresas têm estagiários mais velhos, com uma idade maior, para justamente ter essa evolução, essa conexão social. Então, tem a paciência, tem a expertise, eu já passei por essa fase. Então, vamos com calma, vamos por esse caminho. E essa interação entre o novo, né, o jovem no 400 e pouco, a 1000, com uma pessoa com uma idade mais avançada, é muito boa essa conexão. Sim. E um se adapta ao outro. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci. Eu não faço pauta, daí dá nisso, né? De que forma pode haver uma abertura para essas gerações se comunicarem? Através do conhecimento do processo de envelhecimento. Quando a gente já cresce, já
está no processo, entende que é um processo e que a gente vai chegar, se tudo der certo, aos 60, 70, até mais. Então, a partir do momento que a gente entende que a vida é um processo, o envelhecimento é um processo, a gente vai saber viver cada fase do melhor jeito possível e com a maior qualidade possível. Ju, fala pra gente um pouquinho sobre os tabus do envelhecimento. A gente falou um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho tem esse tabu. Às vezes, uma pessoa mais velha não tem conhecimento da tecnologia, está ultrapassada. E não é. Está se provando cada dia mais que isso é o contrário. As pessoas se adaptam à tecnologia e entendem como é esse novo processo. Outro tabu está ligado à sexualidade. Um pouco se fala sobre a sexualidade quando a gente fica mais velho. E há um número crescente de doenças transmissíveis através do sexo, porque não procria mais, então não me protege. Não entendi. Então, alguns tabus são prejudiciais, porque existe a falta de informação e essa falta de informação alimenta isso, não vai acontecer comigo. Sim, é muito além da estética, né, que a preocupação precisa ver com o envelhecimento do corpo, né, e você está colocando também uma questão sobre a saúde, você não precisa se prevenir, né, usar um preservativo, então você fica até mais exposto a diversas outras situações. O que mais você conta pra gente, assim, de o que a gente deve se atentar ao meio social na nossa família? A gente tem que valorizar as experiências. Então, valorizar a experiência do jovem com esse novo mundo, com tudo esses novos acontecimentos, e valorizar a experiência de todas as fases. Então, quando você ouve o outro, não vem com preconceito, ele não sabe. Ouvir, conversar e fazer da família uma troca de experiências. Isso é extremamente importante. Conectar o neto com o avô, né? Sim. Né? Porque o neto é uma segunda geração e ele está totalmente, que nem você falou, a 1000 por hora. E o avô, o bisavô, ele tem histórias para contar. Sim. E que essas histórias não estão na internet, porque na época dele não tinha lá a selfie para poder colocar. Mas essas histórias são muito ricas porque estão na mente dele, né? E também essa interação, o jovem às vezes pode auxiliar o idoso, uma facilidade do dia a dia. Então, em relação a tomar medicação, o idoso às vezes tem várias medicações. Então, o jovem, vamos usar esse aplicativo de alarme, ele vai tocar o horário, vai falar o remédio, a dose, tudo certinho. Vou programar a TV para ligar para o senhor. Entendi. Então, assim, essa troca, tanto do mais jovem... Teve um problema no seu Face, teve um problema no seu computador, Isso. Deixa eu ver se eu consigo resolver, né? Sem os preconceitos. Então, acho que essa conversa, esse caminho entre as gerações tem que ser mais tranquilo. Não tem que ter tabu, não tem que ter, não sabe, ou sabe demais, ou eu não vou conversar, não sei como. Sim. No dia a dia, quem mais procura você? O jovem, né? O meia-idade ou a pessoa da terceira idade para entender o que está acontecendo com ela? Geralmente quem me procura são famílias para entender o processo de envelhecimento. Então, tem um idoso com uma doença, às vezes Alzheimer, alguma outra demência, e me procura para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, como a gente pode fazer, o que a gente faz para ele ter uma qualidade de vida, como a gente vai amar, como nós vamos cuidar. Então, as famílias são as principais pessoas que vão atrás por busca de informação. Até mesmo para ela saber como lidar, né? Sim. Tem algumas deixas de algumas doenças que você pensa, ele é ranzinza. Ele é mal-humorado. Acaba deixando a pessoa de lado por causa disso, né? É dela. Não, não é dela. Ela tá no processo. Ela tá numa interação medicamentosa. Tá com mais sono. Tá mais irritada. Então, o gerontólogo tem esse papel também de informar a família. Olha, vai acontecer assim, assim, vocês podem ter essa atitude, procurar esse profissional. E o gerontólogo tem essa visão inteira do processo. Então, vai desde essa interação medicamentosa, interação com a família, altura de cama, paladar. Sim. Então, é uma visão inteira do processo de envelhecimento. Uma coisa que eu percebo, mas acho que isso deve acontecer com vocês. A gente tem pai, mãe e avó. A gente, como geração mais nova, a gente está acostumado a receber os cuidados, receber a preocupação, receber a orientação. E aí,
como a gente se prepara, né, para olhar para trás e falar, não, agora é eles que precisam de mim. Como assim, né? É um choque pra gente pensar, poxa, eles que sempre fizeram e agora sou eu que tenho que fazer por eles. Parece natural, mas acaba não sendo muitas vezes e por isso eles ficam, né, ali, porque eles também acham que eles têm que prover. Né? Então eles ficam, não vou pedir ajuda porque sou eu que tenho que prover isso. Como que eu vou gerar preocupação no meu filho? Acaba tendo isso. Como que a gente pode lidar com essa situação? Essa situação vem por conta da mudança das gerações. Então, geração X, Y e agora Z. E cada geração tenta mimar o máximo possível a outra. Então, eu passei por isso, meu filho não vai passar. Então, esse mimo, esse tato que uma geração teve com a outra, também pode ser um dos fatores que a gente, hoje, nossa geração, alguns pensam, eu não vou cuidar. Eles têm que cuidar de mim, agora eu cuido do meu próximo. Isso, vou cuidar do meu filho, vou cuidar dali pra frente. Mas e pra trás, né? Como é que fica, né? E essa é a importância de você entender o processo todo de envelhecimento. Você passou, você vai passar pelo que seu pai está passando, pelo que seu avô está passando. Então, entender... Se tudo der certo, né? Se tudo der certo. Como deve ser. Sim. Então, é olhar de espelhos as gerações anteriores e falar, eu quero passar por isso, eu quero ser essa vovó. Ah, não, eu quero ser esse vô conectado. Sim. E se espelhar no que é bom, se espelhar no que é ruim, mudar. Mas não repetir, né? Não repetindo. Ah, eu sou ruim, eu puxei fulano. Não, se você identificou, vamos tentar mudar, né? Então, eu sempre volto nesse entendimento do processo de envelhecimento. Porque se você se enxerga no próximo, ou você vai querer continuar fazendo o que ele está certo e consertar as coisas ruins. Sim. Então, você vai cuidar, você vai olhar com um olhar mais de compaixão, de interesse, de responsabilidade. Cuidou de mim, é minha hora de cuidar. Sim. Porque quando eu chegar nessa fase, eu quero que façam isso comigo. Nossa, que lindo, né? É tão bom olhar a vida dessa forma. É tão bom poder bater um papo como esse, gente. Eu sou suspeita porque eu amo a Ju. Ju, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algum ponto que você considera importante? Tem. Eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para esse processo de envelhecimento em relação ao que nós fazemos no nosso dia a dia, em relação a políticas públicas, porque é uma construção. Então, construindo hoje como eu quero ser daqui a 40 anos. Sim. E não ter essa tag, não é normal ter dor, é normal ser doente. Não é normal. Envelhecer não tem um padrão. Depois dos 60 você vai ser doente. Não necessariamente. Então, se preparar, pensar como eu vou ser, se eu me aposentar, o que eu vou fazer depois, quais são minhas vontades. Então, pensar como um processo cumprido. Ju, a nossa cidade, ela é uma cidade preparada para o envelhecimento? Como você vê as políticas públicas, não somente na cidade de Mogi, mas na sociedade em si, né? Mas como a gente está em Mogi, a gente fala daquilo que a gente vivencia, né? Mogi tem diversos dispositivos e diversos serviços para a população idosa. Sim, faltam, mas já tem bastante coisa e é uma cidade que se preocupa. E a cada vez mais vai se preocupando e melhorando esses dispositivos e serviços. Sim, mas para isso as pessoas precisam estar engajadas e estarem à frente também, né, para buscar mais melhorias. Buscar e cobrar. Isso, então, buscar e cobrar. Não tem isso em Mogi? Então, chega no Conselho do Idoso, na assistência social, no conversas de bairro e cobra, olha, existe esse modelo, vamos trazer para Mogi? Sim. Então, quanto mais gente tem essa vontade de melhorar, tem a crítica construtiva, óbvio, mas o poder público vai enxergar a demanda para que ele tenha que fazer alguma coisa. Porque tem dados IBGE, dados geográficos, mas quando essa demanda vem da população, é uma força maior ainda. Não há papel que resista, né? Sim. Quando as pessoas estão engajadas e falando, olha, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo outro.
Tem uma solução? Acho que é viável? Vou levar. Não tem uma solução, mas ainda assim preciso que as coisas aconteçam? Vou levar o Vou levar que é um problema. Que é um problema. Vamos Então, pensar junto, né? Passo por esse problema. Vamos pensar uma solução? Então, assim, levantar essa bandeira e fazer uma cidade melhor, porque uma cidade adaptada para o idoso é uma cidade adaptada para a vida, para deficiência, para cadeira para grávidas, para uma pessoa que quebrou o pé e tá aquele tempinho ali com a mobilidade reduzida. A cidade, né, o país, o bairro, ele é composto por pessoas. Então as políticas precisam sempre estar voltadas para as pessoas, para as necessidades que estão ali. E muitas vezes você definir um nicho, né, um estilo, né, um nicho de pessoas, parece que você está privilegiando essas pessoas e não é. Porque você um dia também fará parte dessas pessoas, se tudo der certo, né? Se a gente envelhecer. Eu quero. Sim. Ju, muito grata. Gente, eu passaria horas conversando com a Ju. Na verdade, a gente passa horas conversando, mas é que não dá para ficar filmando aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo com a sua família. Né, para que, de repente, esse assunto desperte alguma situação que esteja acontecendo aí. Muito obrigada pela sua atenção. Compartilha aí com todo mundo. Dê um like no canal. Se inscreve aqui no canal, tá? E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.